e o Globo publicou e que os outros jornais estão reproduzindo. Mas tem uma matéria também na Folha de São Paulo de hoje que diz que a mulher de Alexandre de Moraes defende gigantes da saúde e da educação em ações no Supremo Tribunal Federal. O que se está querendo dizer com todas essas matérias, e não é possível que essas matérias não tenham o mínimo de fundamento, é que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que seguramente é hoje o ministro mais importante do Supremo, pela projeção toda que ganhou ao controlar, conduzir e conduzir muito bem o processo contra os golpistas, que o marido dela, marido, o marido da advogada, que é o ministro Alexandre de Moraes, teria tentado interferir nessa questão do Banco Master, procurando o presidente do Banco Central, o Galípolo, para saber, olha, como é que é aí o negócio do Banco Master. Quando soube pelo próprio Galípolo que não, olha, a gente não está investigando e já temos evidências suficientes de que aquela coisa ali foi mal feita. Claro, o Alexandre não se meteu mais a partir daí. Mas é legítimo a ser verdade o que está se publicando, que o ministro Supremo, tendo sua mulher advogada, advogando em favor de uma causa qualquer, ele vai tomar informações sobre aquela causa e tudo. Eu tenho a impressão que não é legítimo. E muito menos ele participar de algum julgamento. E desde já adianto que o Alexandre de Moraes não participou de nenhum julgamento que envolvesse o Banco Master, que tinha como uma dos seus advogados a mulher dele. Mas esse é um problema que, desde que eu cheguei em Brasília, em 1982, eu ouço falar e que nunca foi resolvido até hoje. Não é um problema simples, é complicado. É possível, é razoável, é desejável, é permitível, seria permitido que alguém ligado a um ministro de Tribunal Superior, fosse ele o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, é razoável que alguém, um parente de um desses ministros, pudesse advogar naquela corte, sem que configure isso um conflito de interesses. É só o que eu ouço falar de que eu cheguei aqui em 1982. E nunca essa questão Mas é foi uma bomba essa enfrentada. de hoje, porque É ele, uma bomba. a se Essa questão confirmar que ele tentou nunca interferir, foi, ele claro, essa questão nunca foi enfrentada para valer abertamente. É por isso, talvez, que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, está insistindo tanto com a ideia de fazer um código de ética para código de ministros conduta. do Supremo Tribunal Federal. É um Um código de código de conduta. ética, É ética de conduta, no caso. de conduta, Do como que você queira fazer de chamar, fato, de para como regular o prosseguir. comportamento. Pode um ministro interferir num julgamento, ou ter um parente seu advogando Ou naquele pode ganhar julgamento do dinheiro qual por ele faz? palestra, qual o valor Pode que ele ganhar pode dinheiro por ganhar, palestra, pode ter tem que negócios tornar público, não tem que tornar paralelos. público, isso. Além da toga, ele pode ter institutos de É, ensino, não tem que sei o ter isso quê. mesmo, tem que ter um código Como de é que conduta, vai? lógico. Olha, terá que regular isso. Pode um ministro viajar de jatinho na base de ter sido convidado por um empresário que tem Pois é, negócios que aquele ministro pode eventualmente julgar. facilitar ou prejudicar? Ou pode viajar na companhia de um advogado, de uma parte interessada em determinada questão que vai ser julgada por ele? Tudo isso, ao meu ver, é anormal. Sempre foi, mas nunca foi encarado para valer. E está na hora de ser. Mas não somente isso. Diante disso que está posto na imprensa, e que está se repetindo nos últimos dias, e que tem avançado com as investigações da Folha de São Paulo, da Malu Gaspar no Globo, tudo isso exige
cobra, mostra que é necessário, neste caso específico, o ministro Alexandre de Moraes dizer alguma coisa. Claro. É Dizer outra alguma coisa, né? Cadê coisa, o Alexandre? quebrar o seu silêncio, se Exato. explicar, dizer, olha, realmente eu conversei com o Galípolo sobre isso, ou negar, não, eu não conversei, eu não conversei. Sujeito aí, se por acaso estiver mentindo, a ser pego numa mentira. Mas eu acho que ele tem que falar e com brevidade já a respeito dessas coisas que estão se acumulando e que, para a imagem do Alexandre de Moraes e do próprio Supremo, são coisas ruins, são Claro. coisas muito delicadas, que põem em questão a própria imagem, a própria honra, seja do ministro, seja a do tribunal, ou o que seja. Não dá para ficar calado, não dá para dar uma de Sóstenes de Moraes. É Sóstenes de Moraes? Sóstenes Cavalcante. Meu Ele Deus. juntou o Sóstenes com o Eu, Alexandre, eu, né? eu digo para Alice, eu erro o nome das pessoas com uma facilidade. Sóstenes Cavalcante, o líder do PS, do PL, do PL. Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, que na semana passada a Polícia Federal bateu lá na porta dele, encontrou 430 mil reais em dinheiro vivo. O Sócrates já vinha sendo investigado há mais de um ano por problemas com Desviar a cota dinheiro. parlamentar. Estava É, desviando a dinheiro cota. Dinheiro para desviado. alugar A carro, para cota, a andar cota como deputado. parlamentar significa a cota destinada a gabinete, aos gabinetes de cada um dos deputados. Quer dizer, é um dinheiro que pode ser gasto na manutenção do seu gabinete aqui em Brasília, de deputado, e de seu gabinete no seu estado, porque eles também É. têm dinheiro dado, dinheiro público para custear os seus gabinetes nos seus estados. E aí por aí vai, é uma farra, é uma Nossa. farra. Mas aí qual foi a explicação que o Sóstenes deu, além de acusar, além de se dizer um perseguido pela justiça, além de bater no Supremo Tribunal Federal, além de tentar toda forma de desviar o assunto? Bateu O que no foi que ele. Lulinha, no O que foi. INSS, apelou para tudo. De dizer, olha aí o Lulinha, porque aqui ninguém entrevista ele, ninguém interroga Bateu no ele lá Xandão também, na claro. comissão, bateu em tudo. Que é tudo jogo de é tudo jogo, como é que se diz? Jogo de fumaça? Cortina de fumaça. Cortina de fumaça, muito bem, Guga. Além de fazer tudo isso, o que foi que ele disse de substancial, de Nada. concreto, sobre o fato de ter sido encontrado 430 mil reais em dinheiro vivo no armário ou guarda-roupa do De um apartamento hotel. De dele um em hotel que ele. Brasília? Um hotel que ele Sim, de um vive, um hotel, um flat. apartamento alugado por ele aqui em Brasília. Ele, Sóstenes, que é do Rio de Janeiro, veio aqui só para trabalhar durante a semana, volta para o Rio. Tava 400. Seu domicílio fiscal é no Rio de Janeiro. Ele falou que vendeu uma casa em Aí Minas. ele diz, não, não, ele nem disse que é casa, ele diz, eu vendi um Um imóvel imóvel. em Minas Gerais. E esse dinheiro é fruto da venda, tá? E vem Vendeu cá, para quem? qual foi o município que você vendeu? Onde é que você tinha lá esse imóvel? Aí ele não disse, Não ou sabe, não esqueci. disse, ou não disse. Né? Só falta ele dizer o seguinte, vai vem cá, gente. Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. Eu vou lá lembrar o nome do município. Ele não lembra para que o município, ele não lembra para quem vendeu e ele Para não quem vendeu também lembrava ele não lembra, que não. tinha 400 mil ali dentro de um armário, esqueceu, portanto, de depositar, mesmo com a Não, taxa Selic a 15%. Detalhe, essa venda supostamente aconteceu 2 anos atrás. Ou seja, está há não, 2 anos aí o dinheiro ele trancado. já esqueceu. Tem que ser muito Talvez otário para vai ver que acreditar ele nisso. guarda esse dinheiro lá desde então. Sabe por quê? Aí a explicação dada por ele. Porque ele não teve tempo. Não teve tempo de depositar o dinheiro, entendeu? Quer dizer, deve ter Claro, faltado também funcionários, né? Embora ele tenha um monte de funcionários, como todo deputado tem, deputado federal ou mesmo estadual tem, ele não tinha nenhum de confiança dele, para mandar depositar o dinheiro dele no banco.
Meu Deus, Pois é. como é que é isso? E vai ficar por isso mesmo? É essa a explicação que ele tem para dar? Não lembra para quem vendeu, não lembra em que município tinha o imóvel e não sabe explicar direito porque estava lá. Disse até que foi um lapso. Ele usou essa expressão, foi um lapso meu. Lápis, Um lapso. um Ele pequeno lápis. acumulou essa grana toda, E dinheiro vivo, ele tinha empacotado direitinho, um lapso. declarado à Justiça Eleitoral que tinha um patrimônio de R$ 4.900. É, quem tinha um patrimônio Ele de esqueceu quanto? 400 mil no armário. O sujeito que só tinha um patrimônio de R$ 5.000, ou seja, coitado, tá quebrado. Os 400 mil que poderiam mudar a vida dele, ele esqueceu no armário, 2 anos trancados, sem aproveitar os juros que poderiam ter sido rendidos com a taxa Selic. É realmente uma explicação patética. Pois é, Mas, no aí caso do voltando, Alexandre, não veio nada ainda. Não o tem seu explicação. O senhor Alexandre de Moraes tem que se explicar sobre isso para não estar daqui a pouco a gente aqui cobrando de novo e Deus e o mundo também. Como é que é, Alexandre? Não vai dizer nada? Por quê? Falou ou não falou com Galípolo? Tentou intervir ou não a favor da sua mulher junto ao presidente do Banco Central? Se não foi nenhuma tentativa de intervenção, por que que foi lá? Pô, por que que procurou Galípolo? Para quê? Para conversar sobre o quê? Abobrinha? Não. Tem que dar uma explicação com todo o respeito, partindo do pressuposto de que todos são inocentes até que se prove o contrário. O senhor Alexandre de Moraes está devendo explicação. Mas não é o único, não. Nem o Não, Sóstenes também não é o único, não. claro. Seu Huguinho Mota, eu adoro falar de Huguinho Mota nesse programa.